Quinto domingo do tempo comum ano C. Leitura para 9 de fevereiro de 2025 com o tema Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Irmãos e irmãs, ajudem com que essas leituras e essas reflexões possam chegar a mais pessoas, a mais comunidades e a mais famílias. E vão compartilhando esses conteúdos e vão também se inscrevendo no canal. A primeira leitura é de Isaías, capítulo 6, versículo 1, 2 até o 8. No ano em que morreu Osias, rei de Judá, viu o Senhor sentado num trono alto e sublime. A fímbria do seu manto encheu o templo. À sua volta estavam serafins de pé que tinham 6 asas, cada um, e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor do universo. A sua glória enche toda a terra. Com estes brados, as portas oscilavam nos seus gonzos, e o templo enchia-se de fumo. Então exclamei: Ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Moro no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor, Rei do Universo. Um dos serafins voou ao meu encontro, tendo nas mãos um carvão ardente que tirara do altar com uma tenaz. Tocou-me com ele na boca e disse-me: Isto tocou os teus lábios, desapareceu o teu pecado, foi perdoada a tua culpa. Então o Senhor, que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? Respondi: Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Irmãos e irmãs, 4 passos necessários para abraçar a missão. Primeiro, reconhecer a santidade de Deus que está sentado no trono. Segundo, ter consciência de que somos frágeis e somos pecadores. Terceiro, reconhecer que precisamos da misericórdia de Deus. Ele purifica os nossos lábios pela brasa. Quarto, abraçarmos a missão com a certeza na esperança da salvação que vem de Deus. Em sua missão, Isaías dirige os seus ataques aos grupos dominantes, autoridades, juízes, latifundiários, políticos. Em sua missão, Isaías defende com paixão os oprimidos, os órfãos, as viúvas, o povo explorados e os desencaminhados pelos governantes. O profeta vive o anúncio e a denúncia. Na segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 11. O evangelho que vos anunciei e que recebestes, no qual permaneceis e pelo qual sereis salvos, se o conservai, como eu vos anunciei, aliás, se agirdes de modo diferente, tereis abraçado a fé em vão. Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte ainda vive, enquanto alguns já faleceram. Posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu-me também a mim, como o abortivo, o menor dos apóstolos, e eu não sou nem digno de ser chamado apóstolos, por ter perseguido a igreja de Deus. Irmãos e irmãs, os cristãos de Corinto tinham dificuldade em crer na ressurreição. A cultura grega, na filosofia de Platão, viu o corpo como uma realidade negativa e a alma como uma realidade ideal e nobre. Como aceitar que o corpo, sendo uma realidade carnal, material, sensual, que aprisionava a alma e que impedia de subir ao mundo ideal, pudesse ressuscitar? Assim, Paulo nos convida a agir conforme os ensinamentos de Cristo e não conforme a filosofia grega. Evangelho de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Naquele tempo estava a multidão aglomerada em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus.
Ele encontrava-se na margem do lago de Genezaré e viu 2 barcos estacionados no lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. Jesus subiu para um barco que era de Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco. Depois sentou-se e do barco pôs-se a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, entra mar adentro, lança as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos à noite e não pescamos nada, mas já que ordenais, lançarei as redes. Assim que fizeram, apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes começaram a romper-se. Fizeram então um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambos os barcos, de tal modo que quase se afundavam. Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-lhe: Senhor, afasta de mim, porque sou um homem pecador. Irmãos e irmãs, uma grande multidão acompanha Jesus pelo lago de Genezaré. A multidão representa todos aqueles que foram abandonados e esquecidos pelo poder religioso. Eles viviam como ovelhas sem pastor, viviam em situação de miséria e de fome, viviam esquecidos não só pelo poder religioso, mas também esquecidos, explorados e perseguidos pelo poder político. Mais uma vez aparece a barca que nos conduz para uma nova aliança com Deus. No dilúvio, vem a nova criação, vem a nova aliança, vem a salvação do povo de Deus. Na tempestade acalmada, vem a grande missão da igreja de enfrentar as ondas revoltas, de enfrentar as tempestades, de enfrentar os poderes que rejeitam o projeto de Deus. Agora, na barca da pesca milagrosa, as redes trazem para a missão da igreja as 153 nações conhecidas naquele tempo. Foi preciso unir as forças das barcas para arrastar tantos peixes. É preciso unir as forças das igrejas que é enviada para caminhar com a multidão e assim poder resgatar as ovelhas da casa de Israel. Não podemos negar a nossa vocação, não podemos negar o chamado e o envio que o Senhor faz. Precisamos ir firmes no cumprimento da missão e lançar as redes do poder e da misericórdia, lançar as redes da graça e do perdão, lançar as redes da acolhida e da comunhão. Precisamos lançar as redes que vencem o poder e as forças contrárias ao anúncio da Boa Nova. Que o amor, a graça e o poder de Deus estejam com todos. Amém.